tudo bem? Eu sou Vana Barcelos, professora de panificação e confeitaria inclusiva. Para pessoas que têm algum tipo de restrição, seja ela leite, glúten, ovos, açúcar, carboidrato, quem escolheu fazer uma dieta vegana, por exemplo, e hoje a gente vai falar sobre leites vegetais. No vídeo passado eu falei sobre o leite de vaca, principalmente para dieta low carb, informações nutricionais e tudo mais. E vou deixar, inclusive, o link desse vídeo se você quiser mais informações aqui embaixo. Hoje a gente vai falar dos leites vegetais, tanto para quem faz low carb, quanto para quem escolheu não consumir leite por algum motivo. Então a gente vai falar sobre a diferença entre um e outro, porque a gente escolhe consumir o leite vegetal no lugar do leite animal em alguns casos. A gente vai falar um pouco sobre a diferença deles. Vamos falar sobre os tipos de leite vegetais que existem, né? Quais são os ingredientes principais desses leites. Vamos falar também quais são os leites mais neutros, quais são os mais adequados para quem faz dieta de baixo carboidrato. Eu vou ajudar vocês a analisar o leite. Qual leite é melhor, como que a gente analisa os ingredientes, a tabela nutricional, escolher também se a gente compra um leite ou faz em casa. Também vou falar para vocês a minha opinião. Qual que é o leite que eu prefiro, qual que eu mais gosto de usar, tanto industrializado quanto caseiro. E o bônus vai ser um leite que é maravilhoso, caseiro, barato e super fácil de fazer. É o leite mais fácil que existe e ele é muito baratinho também. Então, bora começar. Então, comparando o leite animal, o leite de vaca, com o leite vegetal. Primeira coisa, o leite animal tem ali uns 10 gramas de carboidrato a cada 200 ml. Você consegue encontrar leites vegetais com 2 gramas de carboidrato, uma quantidade bem menor. Então, para quem faz dieta low carb, para quem precisa reduzir a quantidade de carboidrato, pode ser muito interessante. A gente vai precisar escolher o leite correto, mas pode ser muito interessante porque você consegue reduzir a quantidade de carboidrato que você vai consumir. Além disso, existem diversas sensibilidades ao leite, além dos problemas relacionados à lactose, que podem fazer com que a pessoa escolha utilizar um leite vegetal no lugar do leite de vaca, e também as pessoas que escolheram não consumir nada que venha de origem animal. Hoje a gente tem muitas opções no mercado. A gente precisa deixar claro, gente, que não é igual. Não é a mesma coisa você pegar um leite de vaca, não é a mesma coisa você pegar um leite de cabra e você pegar um leite de amêndoa, um leite de castanha, um leite de arroz, um leite de aveia. O gosto não é o mesmo. A gente tem que entender que mesmo que a gente possa substituir, o sabor é diferente. É assim como quando a gente substitui uma farinha, quando a gente substitui qualquer ingrediente. Se eu vou fazer um suco de beterraba e troco, fazer um suco de cenoura, mudou, certo? Tudo que a gente muda na nossa receita vai ter um impacto. O que eu acho muito interessante é aproveitar essa diferença, achar interessante. Então vamos falar, por exemplo, dos leites que são os mais neutros. Para mim, os leites mais neutros são arroz, aveia, amêndoa e castanha. E se for o leite caseiro, o leite de amendoim cru, caseiro, também é bem neutro, ele fica muito parecido com o de amêndoa. Cada um tem o seu sabor, tem o sabor da sua base. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo leite de aveia. Eu acho um dos leites mais gostosos que tem, independente se você vai comprar ou se você vai fazer, eu acho maravilhoso. E talvez se fosse algo muito prático no dia a dia e me mostrassem o leite de vaca e o leite de aveia, talvez eu ia preferir o leite de aveia. Só que a gente tem que pensar qual é o leite mais interessante para cada dieta. Então, para quem faz dieta low carb, os leites mais interessantes são aqueles que têm uma base de algo que também é de baixo carboidrato. Então, os leites de castanha, leite de amêndoa, leite de amendoim, eles são todos interessantes para quem faz dieta low carb. O leite de aveia e o leite de arroz, apesar de serem leites muito gostosos, neutros e que não tem nem lactose, nem uma série de coisas que tem no leite de vaca que trazem problemas para algumas pessoas, ele não é interessante por causa da quantidade de carboidrato. Então, eu não acho interessante você trocar o leite de vaca por um leite de arroz se você precisa reduzir os seus carboidratos, porque você vai estar resolvendo uma questão que talvez você tenha com leite, mas vai estar atrapalhando em outra questão, que é a questão do carboidrato. Agora vamos analisar os leites vegetais. Leite vegetal, gente, não é tudo igual. É muito diferente, inclusive, um do outro. E aí a gente tem duas coisas interessantes para a gente analisar quando a gente vai comprar um leite industrializado. Primeiro, ingredientes. O melhor leite vegetal
é aquele que tem água e a base do seu leite vegetal. Então, se é um leite de castanha de caju com amendoim, tem água, castanha de caju e amendoim, nada mais. Se é de amêndoa, água e amêndoa. Se é de coco, água e coco. Em alguns casos tem acréscimo de vitamina, tem acréscimo de cálcio, isso não tem problema nenhum. O que são os ingredientes que não podem ter de jeito nenhum no seu leite? Amido, de qualquer tipo, e maltodextrina. Apesar dos alimentos que têm maltodextrina nos ingredientes serem considerados alimentos sem açúcar, pela regulamentação, pode vir escrito sem açúcar, mesmo tendo maltodextrina, a maltodextrina é exatamente igual ao açúcar. Entra no seu organismo e faz a mesma coisa que o açúcar. Então, uma pessoa que faz dieta com restrição de carboidrato não pode consumir. Quem é diabético não pode consumir, porque é a mesma coisa que açúcar. Pra vocês terem noção, gente, o pessoal bombadão toma maltodextrina como um carboidrato de absorção rápida. O pessoal que vai treinar. Não tem nada a ver com alimento para diabéticos. E vários alimentos que são para diabéticos são considerados diet. Está lá escrito diet. Tem maltodextrina dentro. Então tenham muito cuidado com a maltodextrina. E eu tô falando isso, gente, não é só por causa de vocês. Não é porque as pessoas que não conhecem do assunto compram. Não. Eu comprei, eu tenho esse leite aqui. Eu não estou falando nada da marca específica, tá, gente? Eu tô mostrando as marcas todas aqui. E o que eu tô falando aqui são fatos. Eu não estou falando, é porque a marca tal, é porque a marca tal, qual é a melhor. Tem nada a ver. Mas eu comprei esse leite aqui porque, assim, você vai no supermercado e você vê. Leite de coco em pó. Substitui o tradicional. Vegano. Sem glúten. Sem lactose. Extraído do leite de coco fresco. Legal. Mas vai lá e compra. Porque o que está escrito aqui, gente, é leite de coco em pó. Não está escrito leite de coco em pó, você pensa que tem o que aqui dentro? Leite de coco em pó. Não leite de coco em pó adoçado, não leite de pó com açúcar, não. Você pensa que é leite de coco em pó, assim como a maioria dos leites integrais, né? O leite de vaca está lá escrito leite em pó. Leite em pó é só leite em pó. Inclusive, nos leites de vaca, quando tem um monte de coisa acrescentada, se tivesse maltodextrina, não é chamado de leite em pó, é chamado de bebida láctea, porque aquilo ali não é um leite em pó, aquilo ali é uma bebida láctea. A parte dos leites vegetais ainda não está evoluída da mesma maneira. Então a gente encontra muito, a maioria dos leites em pó que você vai encontrar no supermercado, que você vai encontrar na internet para comprar, não é leite em pó puro. Tenha muito cuidado, porque a maioria tem maltodextrina, tá bom? Então, esse aqui eu comprei e não compraria de novo. Não são todos os leites em pó que tem maltodextrina. Primeiro que na internet, em caso de produtos naturais, você acha, aí você tem que procurar o leite em pó puro. Leite em pó puro não é barato. Porque você imagina, um leite vegetal, muitos desses leites vegetais que são só água e o ingrediente, é pelo menos 14, 15 reais. Então, o leite em pó não vai ficar muito diferente disso, né? Claro que tem alguns leites mais baratos, que eu vou até mostrar mais. Esse leite aqui, gente, é um leite que eu conheci recentemente, que é muito interessante. Ele não tem somente um ingrediente, ele é um leite de castanha do Brasil, né, que é a castanha do Pará. E ele tem aqui nos ingredientes castanha do Brasil, né, que é do Pará, fibra prebiótica, goma acácia. Então, sim, ele tem uma goma, porém, é a goma acácia que é uma fibra prebiótica. É uma fibra realmente, se você olha aqui na informação nutricional, que é a segunda coisa que a gente analisa, informação nutricional, a cada 100 ml do leite feito com esse leite em pó, você só tem 1 grama de carboidrato. Então, primeiro, a quantidade da goma deve ser bem pequena, porque senão a quantidade de carboidrato seria maior. A gente vê aqui o nome da goma, que é a goma acácia. A gente consegue pesquisar que é uma goma que não faz mal para a saúde, que é prebiótica, que é fibra. Então, nem sempre que tiver uma goma, você vai descartar aquele leite. Se tiver uma goma, você vai analisar e ver se é interessante ou não. Esse leite ou qualquer outro leite que você utilizar que tenha goma, você vai ter que prestar atenção na textura, principalmente quando você for utilizar nas suas receitas. Porque às vezes você vai utilizar numa receita que até você acrescenta já alguma goma ou algum tipo de espessante. Alguns outros leites têm estabilizante, espessantes, conservantes,
Eu também não acho interessante você utilizar sempre leites que tem um monte de ingrediente. Assim como a gente faz com leite de vaca, que eu acredito que é melhor você consumir aquele que é só leite no ingrediente, se você vai consumir um leite vegetal sempre, é interessante que você consuma um leite vegetal com ingredientes limpos também, né? Agora vamos analisar esses leites que são líquidos. Primeira coisa, os ingredientes: água, amendoim, caixinha de caju. A quantidade de carboidrato, esse aqui tem 3,1 gramas e 1,2 de fibra. E tem 8,3 gramas de gordura. Esse aqui, que é da mesma marca, mas é de amêndoa, ele tem o acréscimo do cálcio, que é interessante. E ele tem 1,7 gramas de carboidrato, fibra 2 gramas, provavelmente esse carboidrato aqui é carboidrato líquido já, então a gente não tem que subtrair, né? E de gorduras 4,7. Esses dois leites são leites interessantes, só que esse aqui tem uma quantidade maior de gordura. Talvez para algumas receitas vai ser mais interessante utilizar esse aqui. Esse leite é um leite de castanha, de caju, que leva 85 castanhas. Essa mesma marca, eles têm outro leite de castanha de caju numa quantidade menor e um leite de castanha de caju assada, que dá um sabor mais adocicado, que é bem interessante. Esse aqui é com uma quantidade maior de castanha de caju, intencional, e aí tem 8,6 gramas de gordura. Então, por exemplo, para fazer uma receita de um brigadeiro, fazer uma receita que vai ter redução, é interessante você escolher um que tenha mais gordura, se você puder. Claro que em alguns casos você quer a neutralidade, você quer a quantidade menor de carboidrato do leite de amêndoa. Aí você pode utilizar, não tem problema. Sabendo que cada leite que você utilizar vai dar um resultado diferente. Agora vamos para o leite de coco. O leite de garrafinha é o mais comum da gente encontrar, as receitas da nossa avó, da nossa tia, da nossa mãe. Em geral, usa bastante esse leite de coco. Mas, apesar de eu não me importar de vez em quando consumir esse leite nessas receitas, não é um leite que eu incluiria na minha vida, no meu cotidiano. Por quê? Ele tem água, leite de coco, tem 2 espessantes diferentes, um emulsificante, um estabilizante, 3 conservadores e um acidulante. Tem muito ingrediente aqui. Então, mesmo que isso não alterasse a quantidade de carboidrato, eu nem sei o que está escrito, porque são escritos assim, né? INS 415, INS... Eu não sei nem exatamente o que é cada uma dessas coisas. Então, eu prefiro não consumir diariamente. Claro que para algumas receitas a gente usa e não vai ter problema, né? Aqui, a informação nutricional é mais difícil de você entender e de você garantir a quantidade de carboidrato que tem aqui. Porque não tem carboidrato. A porção aqui é só de 15 gramas. E, pela legislação, eles não precisam colocar quantidades muito pequenas de algum nutriente. Então, se tiver menos de 1 grama de carboidrato, eles não precisam colocar. Então, a gente não sabe aqui. Pode ser que em 200 ml tenha 12 gramas de carboidrato. A gente não sabe. Seria mais ou menos tendo um pouco menos de 1 grama por cada 15 gramas. Mas, ainda assim, não seria uma quantidade enorme de carboidrato. Mas, se você vai consumir leite de coco, eu prefiro consumir esses de latinha, que o único ingrediente é coco e água. Inclusive, esse aqui é importado, né? Só que existem algumas marcas brasileiras já que estão fazendo esse leite em latinha e a gente consegue encontrar a porcentagem de coco. Isso é muito interessante. Esse aqui, por exemplo, tem 60% de coco, mas alguns têm 70, 75, 80. Quanto mais porcentagem de coco, mais grossinho a gente vai ter o leite. E aí, a gente olha a quantidade de gordura desse leite. O carboidrato em 100 ml tem 2, gorduras 19. Então, é um leite muito mais gordo, um leite muito mais grosso, um leite que vai ser ótimo para você fazer um beijinho, para você fazer um creme. É muito bom. Inclusive, tem mais gordura do que o leite da vaca, porque o leite da vaca tem 3%, então tem 3 gramas de gordura a cada 100 gramas de leite, e esse aqui tem 19. Então, é uma quantidade muito maior, e é por isso que o leite de coco é muito interessante. O leite de coco não é muito neutro. Ele tem um sabor forte, mas a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Ele tem um sabor forte, então vamos utilizar em receitas que a gente quer esse sabor. Então, um bolo de coco, um bolo prestígio, um bolo que a gente tenha também abacaxi. Então, vários ingredientes que combinam com o leite de coco a gente pode utilizar
e aí vão ficar maravilhosos. E um leite muito interessante, que tem um custo-benefício muito bom, é esse aqui, que tem de outras marcas também, que é um concentrado de castanha de caju. Ele faz 6,5 litros, então até uma questão ambiental ele é interessante, porque como ele não tem água, ele usa bem menos de embalagem. E você pode fazer leite, você pode fazer creme, você que vai decidir qual é a concentração que você vai ter. Então, por exemplo, eu quero fazer um brigadeiro low carb. Se você fizer com um leite desse, ou mesmo esse aqui que é de castanha de caju, por exemplo, você vai ter que colocar no fogo e esperar engrossar, vai ter que ir reduzindo esse leite para a água evaporar e ficar um creme. Esse aqui, você provavelmente também vai querer ferver e tal, mas você vai colocar a quantidade de água que você quiser. Então ele é muito interessante para fazer outras receitas salgadas, estrogonofe, tudo mais também é muito bom. Vou falar sobre a diferença entre caseiro e industrializado. Aqui a gente tem algumas opções de industrializado, no mercado tem muito mais. Mas se você vai fazer para sua casa, consumo próprio, não faz tanta diferença. A diferença mais é a praticidade, né? Esses leites são muito práticos e os leites caseiros têm um pouco mais de trabalho, tem alguns que você vai ter que deixar de molho e fazer só depois de algum tempo. Vai sobrar uma farinha, então você vai precisar usar em alguma coisa. Então você vai ter que analisar caso a caso. Os leites caseiros sim são mais baratos e eu acredito que principalmente se você vende os seus produtos, se você faz receitas e vende, que é interessante você fazer leites que você consiga padronizar. Os leites que a gente compra já são padronizados e os caseiros, o que você consegue padronizar melhor são leites que você utiliza o ingrediente por inteiro. Então, por exemplo, a castanha de caju, se você faz o leite em casa, não sobra uma farinha, você coloca de molho e você bate, aquilo ali vai virar um leite e você consome ele inteiro. Você consegue padronizar melhor dessa maneira do que leites que sobram resíduo, alguma farinha. Agora eu vou dar a minha opinião, qual que é o meu leite favorito. O meu leite industrializado favorito hoje é esse, pelo preço, pela praticidade, por ser um leite bem neutro, por eu poder utilizar a quantidade que eu quiser nas receitas. Então é um leite que eu acho muito interessante, vale super a pena. E o meu leite caseiro favorito, apesar de deixar um resíduo, é o leite de amendoim cru. O leite de amendoim cru fica muito parecido com o leite de castanha, bem neutro, não fica como o leite de amendoim torrado. Então eu acho maravilhoso. E o outro também seria praticamente a mesma coisa que esse, só que sem a praticidade já está pronto, é o leite de castanha de caju. Agora o bônus, que é um leite caseiro, fácil e barato de fazer. É o leite que a gente faz com a pasta de amendoim. Isso aqui, gente, é muito parecido com esse concentrado de castanha de caju. A diferença é que o concentrado de castanha de caju não é de castanha de caju torrada. E aqui é com amendoim torrado. Por conta disso, o sabor não é tão neutro. O sabor desse leite vai ser um sabor de amendoim torrado. Porém, é um leite super fácil de fazer. Você vai escolher a quantidade que você vai colocar, você só vai precisar bater e o leite está pronto. E isso aqui é muito mais barato que isso. Claro que esse aqui tem seus benefícios, mas esse aqui para uma opção, eu tô querendo começar a consumir leite, mas eu não queria comprar esses leites que são mais caros, eu não queria comprar esse aqui. Eu tenho pasta de amendoim na minha casa, usa esse. É muito bom, é uma ótima ideia para você substituir o leite de vaca de um jeito fácil, sem precisar pagar muito caro, sem precisar ter o trabalho também de ficar deixando de molho, deixar até o outro dia, bater e tudo mais. Esse aqui é uma solução muito prática para você ter o seu leite vegetal. Agora me conta aqui nos comentários qual leite você já costuma consumir, o que você acha dos leites vegetais, qual que é o seu preferido. Pode deixar todas as dúvidas que vocês tiverem também aqui nos comentários, que eu posso trazer as informações nos próximos vídeos. Não esquece também de se inscrever no canal, principalmente para receber as informações sobre os ingredientes que eu vou postar por aqui. Então, por exemplo, eu falei da goma, que a gente vai conversar. Vai ter vídeo aqui sobre goma, vai ter vídeo sobre adoçante, vai ter vídeo sobre ovos, vai ter vídeo sobre os tipos de farinhas. Então, não esquece aí de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até mais!